Vivemos a mobilizar, materializar, concretizar, objetivar, encenar capacidades, meios, ativos, recursos, poderes, capitais, de vários tipos e de muitas maneiras. No nível mais macro, a teoria sociológica, particularmente na tradição marxista, sugere que um modo de vida é constituído por duas estruturas fundamentais: a infraestrutura econômica e a superestrutura político-ideológica. A elas eu somo uma terceira, a estrutura socioespacial. Temos, pois, três, não duas estruturas a comporem o modo de vida. E as três são constituídas por 7 tipos de capitais. Trabalhamos sobre ombros de gigantes, além dos citados anteriormente, de Daniel Dennett, filósofo. Inspiro-me na sua teoria da evolução da mente humana. De Richard Sennett, sociólogo, trago as ideias que vêm do seminal livro O Declínio do Homem Público. De Milton Santos, geógrafo, exploro e desdobro os conceitos de fluxos e fixos. De Henri Lefebvre, filósofo, penso sobre os conceitos de espaço percebido, espaço compreendido, espaço vivido. De Karl Marx, confesso que hesitei sobre um rótulo para ele: sociólogo, economista, historiador, filósofo. Findei optando por materialista histórico, por duas razões. Primeiro, porque o rótulo reúne duas disciplinas que me são caras: a filosofia e a história. Segundo, porque é um rótulo com o qual eu pessoalmente me identifico. De Marx, trago o conceito-chave de luta de classes como motor da história. Antes de entrar na estrutura socioespacial, farei um breve passeio pelos demais capitais, para que vejam, no quadro geral, como insiro a macroestrutura socioespacial. Rearrumo, modifico e complemento os capitais, como aparecem na literatura. Também, no que se segue, terei como fio condutor os corpos dos sujeitos sociais e os lugares apropriados por seus corpos. A infraestrutura econômica contém um único tipo de capital, o propriamente econômico. Nossa capacidade de produzir, circular, distribuir e consumir bens e serviços. Os últimos 300 anos foram tempos de grandes mudanças nos arranjos dos corpos, no modo de produção. Na Idade Média, a produção acontecia nos ateliês dos mestres de ofício, atuantes diretamente na produção dos bens, junto a um pequeno número de trabalhadores e proprietários de seus meios de produção, controlando o seu tempo e o seu espaço. Veneza não estava cheia de turistas. São Marcos não era apenas uma praça cerimonial, mas um grande mercado, cheia de gente vendendo e comprando produtos em feiras pulsantes e conectada às principais vias da cidade. As cidades exerciam seu papel, por excelência, de troca entre produtores diretos dedicados à produção de bens distintos e entre eles e a população que trabalhava em outras atividades. Mas a produção era autárquica, implicava, em geral, pequenos mercados consumidores próximos aos locais de produção. O consumo dos bens estava logo ali. Claro, desde a antiguidade existia o comércio de bens de luxo a grandes distâncias, mas era a exceção, não a regra. No século XVIII, passamos da produção das oficinas medievais e seus mestres de ofícios para a indústria. A primeira revolução industrial, que ocorre inicialmente na Inglaterra. É uma revolução socioeconômica, tecnológica e também uma transformação radical no arranjo dos corpos no espaço. Agora,
Muitos trabalhadores concentram-se em grandes unidades produtivas e não são mais proprietários dos seus meios de produção, que pertencem ao dono da fábrica. Surgem dois novos sujeitos sociais, a burguesia industrial e o proletariado. As grandes unidades produtivas precisam ser conectadas aos grandes mercados de consumo, e essa é uma das razões por trás das cirurgias urbanas do século XIX. A segunda Revolução Industrial vai de 1850 até cerca do final da Segunda Grande Guerra, não mais baseada na máquina a vapor e no carvão, mas nas indústrias química, elétrica, de petróleo e de aço. O desenvolvimento da indústria 2.0 foi marcado pelas transformações taylorista-fordistas do final do século XIX e início do século XX. Esta não foi essencialmente uma revolução tecnológica, mas uma mudança na gerência e sobre os corpos dos trabalhadores, na radicalização da separação entre trabalho intelectual e trabalho braçal, os trabalhadores passando a ensinar gestos elementares. As transformações estão emblematicamente registradas no filme clássico de Chaplin, Tempos Modernos. Acentua-se a divisão de trabalho entre quem faz e quem manda. A ação de trabalhadores reduz-se a gestos elementares, seu capital econômico, a pura e simples força de trabalho manual. O conhecimento técnico-científico, capital ideológico, e a tomada de decisões, capital político, está alhures, nos supervisores, na gerência, nos donos. A indústria 3.0 começa pouco depois da Segunda Grande Guerra e tem como marco as descobertas de Alan Turing, considerado o inventor da computação. Aumenta a automação, a racionalização, a descentralização, a especialização da produção com os processos just-in-time, inicialmente na Toyota, mas depois se generalizando, que otimiza o armazenamento e distribuição de insumos a partir da demanda, economizando espaço e diminuindo perdas. Alguns também chamam esta fase de capitalismo de acumulação flexível. Intensifica-se o fluxo de bens e de capitais globalmente, e um carro montado no Brasil pode receber o motor da China e as rodas da Itália. Falou-se pela primeira vez na indústria 4.0 na Alemanha em 2011. Acentua-se a automação, entra a robótica e a grande capacidade de gerenciar dados e informações. Nas imagens, onde estão os sujeitos? A indústria 4.0 quase dispensa o trabalho manual, ou mesmo o trabalho em geral, limitando a pequeno número de sujeitos especializados. Cresce a importância do capital ideológico, conhecimento em ciência e tecnologia, torna-se irrelevante, como observa Harari, uma parcela imensa de sujeitos. Não há, quase, mais operários de quem extrair o lucro. O capital variável perde de longe para o capital fixo, altamente incorporado às máquinas, robôs. O capital industrial perde de longe para o capital de serviços e para o capital financeiro. A transformação merece um novo título: Capitalismo de Informação. Surveillance, no original de Shoshana Zuboff, é de difícil tradução. Pode significar vigilância, pesquisa, levantamento de informação. Optei por informação. É desta que agora vem o lucro. A mais-valia extraída dos trabalhadores diretos é intermediada por sofisticados algoritmos. As maiores firmas do mundo são Google, Amazon, Facebook, etc., que não são produtores de bens materiais. Sua mercadoria são os nossos perfis de consumidores. Logo saberão mais de nós do que nós mesmos, como novamente observa
Harari. Contudo, no palimpsesto do mundo do trabalho hoje, sobrevive, nas franjas do sistema, o capital econômico de trabalhadores autônomos, proprietários de seus meios de produção, por exemplo, numa rua do centro antigo de Delhi, ou em pequenos vendedores ambulantes e fornecedores de serviços na esplanada dos ministérios em Brasília, ou entre pescadores de uma praia do Nordeste brasileiro, com suas redes e barcos rudimentares. Por outro lado, a uberização cria uma nova forma de exploração. No corpo de trabalhadores sozinhos e apelidados autônomos, que não são, mais que nunca o ideal do capital seria que aceitassem o dictum trabalhadores do mundo separai-vos. Eliminam-se quaisquer direitos trabalhistas e, ironicamente, a posse dos meios diretos de produção volta a eles, responsáveis por sua aquisição e manutenção. Bicicletas, motos, carros. Mas o controle de seus corpos, de seu trabalho, de seu tempo e de seu espaço é milimetricamente monitorado por meio de sofisticados algoritmos. A superestrutura político-ideológica está naturalmente dividida em duas: a política e a ideológica. Na política, ponho apenas o capital político. Ele é nossa capacidade de tomar decisões ou de influenciá-las, ter poder sobre nós mesmos e sobre os outros, de fazer valer nossa vontade. O embate pelo domínio do capital político se dá pelos mecanismos da democracia representativa, mas também pelos movimentos da sociedade civil, como o movimento dos trabalhadores sem terra ou o movimento dos trabalhadores sem teto, ou as jornadas de 2013, que ainda hoje deixam perplexos os analistas sociais sobre sua natureza. Comparadas aos exemplos anteriores, há aqui mais membros das classes médias, que se fazem ainda mais presentes em pautas identitárias, como na Marcha das Flores, manifestação contra o machismo. Capital político não refere somente à luta de classes, mas à luta contra o racismo, a homofobia, a misoginia, etc. Agora, no campo da democracia representativa, a promulgação da Constituição de 1988 ilustra o capital político. Na superestrutura ideológica ponho dois, não um capital: o ideológico e o cultural. E isso difere de distinções tradicionais. Defino o capital ideológico como o domínio de ideias lato sensu, fenômenos em nossa mente que assumem a forma de teorias ou regras, sistemáticas ou não, que embasam maneiras de ter, pensar, sentir ou agir amplamente aceitas. Como sempre, estão em constante mutação, mais ou menos rapidamente, e tampouco são desprovidas de conflitos e tensões. No capital ideológico estão, digamos, ideias que conquistam ou aspiram o status de universais. Freud diz ironicamente que, nos últimos séculos, sofremos vários golpes em nossa autoestima. São exemplos dos universais do capital ideológico. Copérnico mostrou que não estamos no centro do universo, mas giramos em torno do Sol. Darwin observou que não temos origem divina, mas nós e os chimpanzés temos um ancestral comum, que pesquisas mais recentes datam de 6 milhões de anos atrás. O próprio Freud sugeriu que, individualmente, não somos o que pensamos que somos, e que nosso ser íntimo está abrigado nas profundas e comumente inacessíveis camadas do inconsciente. Parafraseando Freud e inspirando-me em Marx,
As sociedades não são o que dizem ou pensam que são. As narrativas sociais dominantes são enviesadas, baseadas na aparência das coisas e não satisfazem o interesse de todos, nem mesmo eventualmente das maiorias, embora pareça, mas os interesses das classes dominantes. A disseminação de ideias aceitas universalmente ilustra o que Yuval Harari diz em Sapiens. A história da humanidade é a história do desenvolvimento de sistemas de cooperação cada vez mais complexos, em âmbitos geográficos cada vez mais extensos e entre um número cada vez maior de estranhos. Jogos que tiveram origem em nichos culturais agora disseminam-se globalmente e facultam campeonatos mundiais de xadrez, tênis, futebol ou as Olimpíadas. O capital cultural refere formas de ter, pensar, sentir e agir de amplitude mais restrita no tempo, no espaço ou nas pessoas envolvidas. São particulares a nações, classes, etnias, gêneros, denominações religiosas, gerações, raças, tribos, urbanas ou não, as mais diversas, etc. São memes, aqui entendidos como unidades de informação, ou algoritmos, de âmbitos limitados, ainda que vastos, como a sintaxe da língua portuguesa que estou usando, e que está na obra de Machado de Assis, ou estão em rituais como a festa taquara, ou em denominações religiosas como no candomblé, no islamismo, no judaísmo, no catolicismo, ou em adereços de cabeça como num guerreiro pataxó, na mitra do Papa, na coroa da Rainha do Reino Unido, num turbante indiano, no cocar de Montezuma, cujo original, que o México nunca conseguiu trazer de volta, ainda está no Museu de Etnologia de Viena. Ou ainda em tantas outras infinitas manifestações culturais. Contudo, a sociedade não é um diamante, pronta, coesa, completa, acabada. As estruturas sociais não são realidades concretas. Elas são abstrações da realidade. São categorias analíticas da realidade, não a própria realidade. Concretos mesmo, só os sujeitos e suas práticas. Tampouco os capitais são coisas ou fatos, embora coisas concretas ou atos reais sejam os adereços do Índio Carajá, capital cultural, a propriedade de um apartamento na Avenida Atlântica, Copacabana, Rio de Janeiro, capital econômico, a ordem de mandar matar Marielle Franco, capital político, exercido com extrema crueldade. Mas essas coisas e atos refletem a encenação de todos os capitais, não somente o capital cultural, o econômico e o político, respectivamente. Em outras palavras, mandar matar Marielle impunemente é simultaneamente a encenação dos capitais cultural, político e econômico. Os familiarizados com Bourdieu notarão que não incluo o capital simbólico. Há uma razão. O simbólico é um capital, digamos, de segunda ordem. Um carro de luxo não encena somente o capital econômico. A Marcha das Flores na Esplanada dos Ministérios, em Brasília,
não encena somente o capital político. Ver e curtir os filmes de Tarantino não encena somente o capital cultural. Carro, manifestações, Tarantino são, simultaneamente, a encenação prática e a representação simbólica de um habitus, outro conceito-chave de Bourdieu. O habitus é constituído por predisposições e capacidades de ter, pensar, sentir e agir que posicionam o sujeito em certo ponto da escala social. Um determinado habitus implica um determinado acesso aos recursos existentes na sociedade e na natureza, ou seja, ao conjunto dos capitais.